Boa noite com Jesus. É um privilégio vir à casa de Deus sobre quaisquer circunstâncias. Esta é uma afirmação do nosso profeta. Deus continue abençoando a cada um dos nossos irmãos. É uma alegria podermos ver o rosto de uma boa parte da igreja novamente. Deus recompense a cada um. E enviamos o nosso abraço aos irmãos que nos acompanham através da internet, para o nosso povo aí em Patos de Minas, Paracatu, Carmo do Paranaíba. Deus continue vos abençoando. E eles transmitem a saudação, pastor Joaquim Gonçalves, especialmente para o senhor e para toda a igreja. Nós vamos nos colocar de pé, irmãos, e vamos ler segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, dos versos 16 até o verso 18. Segunda aos Coríntios, capítulo 4. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, o privilégio que nós temos, ó Pai, de adentrar estas portas, falar com o Senhor, nós agradecemos muito por isto, ó Deus. Pedimos ao Senhor nesta hora que o Senhor reparta conosco a porção que o Senhor já tinha determinado a nós desde antes da fundação do mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, irmãos, e nós vamos ouvir o hino cantado pela irmã Neidila. É o hino com o tema De Joelhos. Vamos ouvir? De joelhos eu clamo a Deus agora, gemendo e chorando eu clamo a Ele, dizendo assim: Pai, tem sido grande a luta, misericórdia, Senhor, tenhas de mim. Me ajude a transpor as barreiras, não deixe meus pés tropeçarem. Quero em Ti estar firmado, Tu estando ao meu lado, nenhum mal eu temerei, somente em Ti, Senhor, eu confiarei. A minha vida em Tuas mãos já entreguei, pois para mim só Tu és o Rei, o impossível só Tu podes fazer, alegrar o
fazer um morto reviver. A minha vida em tuas mãos já entreguei, pois para mim só tu és o Rei. O impossível só tu podes fazer, alegrar o triste, fazer o morto reviver. De joelhos ainda me encontro, pois minha alma necessita tanto de ti. Os inimigos são tantos, poucos são os amigos. Só tu és fiel, eu sei que cuidas de mim. Quero, Senhor, minha vitória, pois sei que minha oração chegou na glória. Envia teus anjos, arcanjo e querubins, pra trazer do céu a resposta hoje pra mim. A minha vida em tuas mãos já entreguei, pois para mim só tu és o Rei. O impossível só tu podes fazer, alegrar o triste, fazer o morto reviver. A minha vida em tuas mãos já entreguei, pois para mim só tu és o Rei. O impossível só tu podes fazer, alegrar o triste, fazer o morto reviver. Alegrar o triste, fazer o morto reviver. Amém. Deus continue abençoando a irmã Neidila. Há um tempo atrás, o nosso pastor citou esta frase: eu quero ser forte, não como as ondas que destroem, mas como as rochas que suportam. Nós tivemos há poucos anos atrás um tsunami, ondas avassaladoras que destruíram países, perderam milhares de vidas por ondas que destroem. Mas, às vezes, lá naquele rochedo próximo, aquele grande mar, as ondas se levantaram, as ondas batem de um lado para o outro, mas aquela rocha está firme.
Isto é você. Isto sou eu. Isto é cada um de nós. Deixa o barco balançar, deixa as ondas jogarem o barco para um lado, para o outro, mas permaneça firme. Afinal de contas, você está firmado na rocha. Você não está firmado em areias movediças, em terrenos arenosos, mas você está firmado na rocha. Nós ouvimos também há poucos anos atrás, o homem de fora, esta carne, nasce com problemas, vive com problemas e morre com problemas. Mas o problema é que nós só olhamos para o homem de fora. Só olhamos para a carne, para o medo natural, humano. Não olhamos para aquilo que nós temos dentro de nós. Não olhamos para o homem interior. O profeta nos diz aqui na mensagem, olhando para o invisível, a partir do parágrafo 9, ele diz assim: é estranho que aquele homem que foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus, e foi chamado por Ele para andar pela fé, crendo no que Deus é, escolhesse andar pela visão em vez de pela fé. Come-se muito hoje pelos olhos. A comida agrada, é bonita. Compra-se muito hoje pelos olhos. É belo, é bonito, é isto, é aquilo. E o homem tem escolhido este caminho. Andar pela visão. Paulo nos diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, no verso 7, ele nos diz assim: porque andamos por fé e não por vista. O profeta, falando sobre Ló e Abraão, ele diz assim que Ló, ao olhar para aquela campina verdejante, quando Abraão lhe propôs se separarem, e Abraão diz para ele: olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. O caminho que você tomar, eu vou seguir ao contrário. Abraão sabia que Ló era carnal. E Abraão tinha esta consciência que o caminho que Ló escolhesse era o caminho da carne. E o profeta diz que Ló olhou para aquelas campinas verdejantes de Sodoma e enxergou ali, através dos olhos naturais, algo parecido com os jardins do Senhor. Era tão fascinante, era tão atraente, que Ló enxergou algo semelhante aos jardins do Senhor. E aquilo cegou a Ló. O irmão Brana diz que ele olhou as possibilidades de abrir um novo negócio, ganhar um dinheiro extra, de ter um nome, de crescer. O homem tem andado por este caminho. O homem tem escolhido andar conforme a sua visão. O homem deseja ser o seu próprio patrão. Aí nós estamos vivendo a era da insubmissão, da busca por liderança, busca de poder. Os homens não querem mais ser submissos.
estão lutando para serem líderes, correndo atrás de poder. Ele não quer que ninguém lhe diga o que fazer. Esta é a natureza do homem. Eu disse há poucos dias atrás para os irmãos ali em Patos de Minas, eu disse assim, o maior fardo que foi colocado sobre o homem foi o poder de escolha. Às vezes a gente pensa, não, mas eu quero escolher. Mas escolher é um fardo tão pesado. É um fardo pesado escolher. E Deus deu isto para o homem, o livre-arbítrio, para que ele escolhesse. E o profeta chega a dizer assim, ele escolhe se ele vai ser educado ou não, ele escolhe quem ele quer ser. Embora o homem foi formado como a ovelha, necessitando de um líder, necessitando de alguém para conduzi-lo, mas mesmo assim, ele tem tentado fazer as coisas pela sua própria visão, pelas suas próprias vontades. E assim é com o homem. Quando ele está perdido, ele fica absolutamente desamparado. E ele precisa de um pastor para guiá-lo. E quando o homem escolhe, enquanto os dias passam, descobrimos que o homem vai ficando cada vez pior, preferindo andar pela visão do que andar pela fé, olhando para o invisível. E quando ele faz isto, ele despoja o homem interior, que é a alma, que é a parte eterna do homem. E o homem não deve pensar por si próprio, mas ele deve deixar que a mente de Cristo esteja nele. Não temos que pensar por nós mesmos. Temos que chamar a qualquer coisa contrária ao que ele disse, como se não fossem. Não importa o que os olhos ou o que os nossos olhos alegam ser. O que nós vemos. Por quê? O irmão Brana diz assim, nós não vivemos através do que nós vemos, dos nossos olhos. Nós vivemos através daquilo que cremos, não através do que vemos. E os homens têm sido enganados. Nosso pastor costuma dizer assim, nós estamos vivendo no tempo em que os homens estão dizendo, me engane que eu gosto. Estão sendo enganados. Sendo coagidos, constrangidos. Eu quero, não deixe isso ficar, vamos dizer assim, maçante, mas eu quero destacar esta frase nesta noite. Eu quero ser forte, não como as ondas que destroem, mas como a rocha que suporta. Pense nisto. O homem espiritual, do lado de dentro de você, se você der a ele a preferência, se você der àquele homem de dentro a preferência, ele vai te guiar.
Ele vai te dirigir. Ele vai te fazer dar passos firmes. Ele vai te fazer andar pisando em terrenos sólidos. O profeta teve uma experiência certa vez de estar atravessando um pequeno riacho e tinha uma tora de madeira ali. E ele veio e pulou em cima daquilo. E ele diz, por fora ela parecia estar bem, era bonita, era uma coisa viçosa. Ele diz, mas quando eu pulei ali em cima, eu descobri que ela estava podre. Não tinha nada ali para que pudesse sustentar. Eu lia na Bíblia a respeito do Deus vivo. Eu li a respeito da sua bondade. Eu li sobre a sua paciência e o seu poder. E eu criei naquilo exatamente como qualquer um podia crer. Mas, um dia, eu encontrei aquele sobre o qual eu lia. Um dia eu encontrei aquele sobre o qual eu lia. Então houve uma mudança súbita em mim. E desde então, eu nunca mais fui o mesmo. E espero nunca mais ser. Experiência. Viver. É tão gostoso a gente ler as histórias da Bíblia e ver a fé que os nossos irmãos do passado possuíam. Ver os feitos que eles fizeram. Você vai ler ali o livro de Hebreus, capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. Você vai ver os homens andando pela fé, pela fé, pela fé. Ora, a mesma fé que Abraão possuía está em nós. Nós temos a mesma fé. Nós temos o mesmo Deus. Nós possuímos as mesmas coisas dentro de nós. Abraão, ele nunca olhou sobre aquilo ou naquilo que os seus olhos podiam ver. Começava pela sua própria impossibilidade. Já velho, ele nunca olhou para aquela mulher, Sara, sua esposa, uma velha mulher enrugada. Anos haviam passado, muitos anos da hora dela ter filhos, mas ele olhou além de tudo aquilo. E ele podia ver Isaque de pé no pé da sua cama. Nós ouvimos aqui um destaque de hoje de manhã. São nestas horas de real tensão que o Espírito Santo move. Que nós alcançamos fé. Há momentos que nós temos que ter uma sacudida para despertar aquilo que nós temos dentro de nós. O profeta diz na mensagem Companheirismo através da redenção, ele diz, todas as bênçãos que você necessita, todas as bênçãos redentoras de Cristo está em você. E nós precisamos chegar a momentos extremos, a horas sombrias, a tempos de tempestades, tempos de nebulosidades, para aquele homenzinho interior dar uma chacoalhada lá dentro, e você poder dizer como Jó,
Como nós ouvimos hoje de manhã, olha, eu ouvi por muito tempo, mas agora eu estou vendo. Eu estou vendo com os meus olhos. A coisa está se tornando real. Está se tornando real para nós. Nós não temos mais um Deus de história apenas. Nós não temos mais um Deus de Abraão. Nós não temos mais um Deus do passado, mas a coisa está real em nosso meio. Nós temos um Deus vivo em nós. Você entra, você sai, você passa por este mundo tão corrompido, tão cheio de dificuldades. E se você olhar através da fé, se você puder ver através da fé, você vai enxergar ali Deus andando com você 24 horas por dia. Deus te livrando, Deus te ajudando, Deus te fortalecendo. Não, nós não estamos mais no tempo de ficarmos olhando isto, aquilo. Veja o que o profeta diz aqui no parágrafo 18. Quando um homem uma vez capta aquela visão do Deus invisível e sabe que Ele está sempre presente, quando o homem capta aquela visão do Deus invisível e sabe que Ele está sempre presente. Os 3 jovens viveram isso aqui. Sadraque, Mesaque e Abidnego viveram isto aqui. Eles dobraram os joelhos, eles oraram, eles entregaram suas vidas a Deus e se levantaram ali, olharam um para o outro e disseram assim: o nosso Deus pode. O nosso Deus pode, mas se Ele não quiser nos livrar, nós não vamos nos dobrar. Nós estamos caminhando assim nesses dias. O nosso Deus pode. O nosso Deus pode. Nós estamos começando com Deus. Nós estamos continuando com Ele. Ele pode tirar isto do nosso caminho. Ele pode abrir portas. Ele pode te restaurar a saúde agora. Ele pode ajudar a você naquilo que você enfrenta. Mas a sua fé tem que ser como a daqueles jovens. Se Ele não fizer, nós não nos dobraremos. Quando Paulo estava lá vivendo os seus momentos finais, vamos dizer assim, já olhando ali o machado para decapitá-lo e a morte desafiando a Paulo, Paulo olhou, o profeta diz que Paulo encarou a morte e disse para ela assim: ó morte, se meu Deus quisesse, Ele podia me tirar daqui. Aonde está a sua vitória? Aonde está seu aguilhão? Sepulcro, aonde está a sua vitória? Eu vou te colocar no sepulcro. Se você me colocar no sepulcro, morte, Ele vai me tirar de lá. O irmão Brana diz: eu não estou preocupado em entrar no sepulcro, eu estou preocupado em sair de lá. Se nós tombarmos e formos para a sepultura, Ele nos levantará de lá. Quando o homem capta aquela visão do Deus invisível e sabe que este Deus está sempre presente ao lado daquele homem, ao lado daquela mulher, ao lado daquele jovem, daquela criança, algo estabiliza os pensamentos daquele homem.
Algo estabiliza os pensamentos daquele homem. Algo estabiliza os atos daquele homem. Algo estabiliza. E nos momentos de aflição e problemas, isto continuará fazendo com que aquele homem olhe para cima. O problema está difícil, as aflições estão assolando. A peste está rondando o arraial. Fome, escuridão, piolhos, seja lá o que for, as pragas do Egito, estamos fazendo referência a isto. Aquele papai, aquela mamãe lá de Israel estava tão tranquilo. Estava caminhando de um lado para o outro com tranquilidade. Lá dentro não tinha piolhos, lá dentro não tinha rãs, lá dentro não tinha escuridão. Eles tinham luz. Luz, eles tinham luz. Eles tinham paz enquanto o mundo estava derretendo lá fora. Eles tinham paz. E o Senhor Jesus diz: a minha paz vos dou. Você pode caminhar em paz, ainda que o mundo esteja caindo aos pedaços lá fora. Deixa Deus estabilizar você nesta noite. Olhe além disto que você vê, além disso que está te afligindo nesta noite. Veja lá na frente. Isto fará com que aquele homem olhe acima das coisas que estão acontecendo para o seu redor ou ao seu redor, porque ele está olhando para o invisível. Ele está olhando para o invisível, muito além disto. Um homem, pense nisto, um homem com pensamentos estabilizados, com ações estabilizadas. Um homem que pode pisar em terreno sólido. Esse foi o terreno que Davi pisou. Ele diz assim, pisando nesse caminho sólido, andando em terra firme, pisando em rochas. Ele diz assim: ainda que eu passe, que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Eu não temerei mal algum, ainda que eu ande, ainda que eu pise, firme, firme. Talvez você não está conseguindo correr. Uma corrida começa com força, os corredores são fortes e estão descansados e eles correm e dão o que tem para correr. Mas a chegada é mais desgastante, é ofegante, é difícil. Talvez você não esteja conseguindo correr, mas não pare não, continue andando, vai dando passo por passo. Não pare, não desista, continue pisando passo a passo neste caminho sólido, porque Deus te sustenta. Deus te sustenta, Ele te fortalece para você continuar e chegar lá na frente.
Não olhe como aqueles homens que foram lançar os 3 jovens da fornalha. Agora eu quero ver. Eles estão, a fornalha aquecida 7 vezes mais, a coisa está difícil, mas eles caminharam dizendo um para o outro: nosso Deus pode. O nosso Deus pode. Aleluia. Você quer dizer isso aí agora? O meu Deus pode. O meu Deus pode. Aleluia. Aleluia. Resista um pouco mais. Resista mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho e o que há de vir virá. Mais um pouquinho apenas. O irmão Brana diz: deixa as ondas vir, às vezes algumas passam por cima, outros passam por baixo, mas o barquinho está lá firme. Firme, firme. Não é a força do barco, não é a minha força, não é a sua força, não é a força do barco, é a âncora que segura ele lá. Não é a minha força, não é a sua força, é a força de Deus em nós. Nós não temos força nenhuma, mas estes últimos passos nossos é através da força de Deus em nós. É o poder de Deus. É o poder de Deus em nós. Que o Senhor Jesus continue vos abençoando. Amém. Graças a Deus, maravilhosa graça. Vamos levantar nossas mãos, pedir a Deus que continue abençoando ao pastor Gustavo Rabelo, a sua família, o seu ministério, o nosso pastor com sua família, sua saúde. Todo o povo de Deus na face da terra já foi recompensado, já foi ajudado, já foi curado, já foi liberto. Por isso, só temos que dar glórias a Deus, glórias ao Senhor Jesus, por tudo que já tivemos neste dia, ó Pai. Te louvamos agradecendo a Ti de coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amanhã, o Senhor nos permitindo, teremos a transmissão do culto de oração e a adoração ao Senhor, aqui do Tabernáculo da Fé. Ouvintes da rádio daqui e igrejas, irmãos que participaram conosco através da nossa página na internet. Nós estamos nos despedindo e informando que temos o hino de saída. A irmã Laísa estará cantando O Poder Criador de Deus, clipe gravado lá no Recanto da Fé na temporada 2010. E o programa Fé para Vencer o Mundo é apresentado diariamente às 6 horas da manhã, Rádio Bandeirantes 820 AM. E à tarde às 18 horas, Rádio Daqui 1230 AM. A nossa página na internet, tabernaculodafé.org.br, transmite todos os nossos cultos, programas de rádio e a web rádio Fé para Vencer o Mundo, 24 horas por dia. Ouça-nos novamente amanhã nesta emissora e neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Boa noite com Jesus. Ao contemplar o azul do infinito, eu sinto a glória de Deus.
O firmamento anuncia e me mostra o poder criador de Deus. Eu sinto e então canto ao Senhor do céu. Santo, 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 poderoso é Deus. Ao contemplar as flores, as matas, as cascatas a rolar, olhando a praia, o rio e as ondas, a Deus elevo o meu dedicar. Ao contemplar a cruz ensanguentada, eu sinto o amor de Deus. Então me prostro aos pés de Cristo, que em segurança me levará ao céu. Eu sinto e então canto ao Senhor do céu. Santo, 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 poderoso é Deus. Santo, Santo, poderoso é Deus. Amém. Nós vamos proceder conforme o pedido dos diáconos, saindo primeiro os irmãos que se assentam mais atrás e em seguida os irmãos da frente. Despeçam um do outro, dizendo: Deus te abençoe.